EJS Arapiraca, o canal das lições da Bíblia. Oremos para a leitura da lição desta semana que tem como tema Amor em Ação. Obrigado, Senhor, por esta tão bela palavra, que é o princípio de tudo, é o centro do teu caráter, o amor. Que o Senhor coloque desse amor em cada um de nós, que o Senhor abençoe cada pessoa que vê este vídeo, cada família que estiver precisando, carente e necessitada desse amor, cada ser humano, que o Senhor derrame sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos vocês que fazem parte do canal EJS em Arapiraca e todos aqueles que estão chegando agora, conhecendo essas mensagens especiais que nós temos aqui nessa playlist santa, onde temos lição da escola sabatina, salmo dos salmos e a reflexão da palavra todos os dias para o deleite espiritual de todos aqueles que queiram conhecer e aprender mais e mais da palavra de Deus. Nós estamos estudando a lição de número 11, lição da escola sabatina de número 11, que tem como tema Amor em Ação. Certa vez um judeu dirigente de louvor, ele dirigia louvores em uma sinagoga, juntamente com sua esposa, que morava em Lincoln, ali em Nebraska. Receberam então telefonemas ameaçadores e ofensivos. Você já recebeu telefonema assim? Eles então descobriram que as ligações ou esse telefonema vinha de um líder de um grupo terrorista da Ku Klux Klan, antigo grupo, terrorista. Ao identificarem o homem, eles então poderiam até denunciá-lo para a polícia, mas em vez disso decidiram por uma abordagem mais radical. E qual foi essa abordagem? Quando eles souberam que aquele homem da Ku Klux Klan era paralítico, apareceram então em sua casa com uma deliciosa refeição para o jantar. Aquele homem então que era paralítico ficou perplexo. Seu ódio então naquele momento se desfez diante do amor derramado por aquele casal. Eles continuaram visitando e assim começou uma grande amizade que cresceu. O ex-líder da Ku Klux Klan até pensou em se tornar judeu. Diz o Senhor: não é esse o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, que vocês desfaçam as ataduras da escravidão, da servidão, que vocês deixem livres os oprimidos, que vocês acabem com todo tipo de escravidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com o faminto ou com os famintos? Que vocês recolham nas suas casas os pobres, desabrigados? Que vocês visitam ou vistam os que estão nus? Os que vocês encontram nus nas ruas? E não voltem as costas ao seu semelhante? Isaías 58, versículos 6 e 7. Mas, ironicamente, o casal que morava em Lincoln obedeceu aos princípios desse jejum. Ao compartilhar o seu banquete com um opressor, libertando de seu preconceito. Queridos, nessa semana nós vamos ler lições aqui maravilhosas, estudaremos mais sobre a importância, ou esse importante princípio espiritual que é o amor, conforme o sacrifício pelo profeta Isaías, conforme ele mesmo descreveu, conforme descrito ali pelo profeta Isaías. Abram suas Bíblias, meus amigos e amigas, e vamos estudar a lição. Vamos estudar a maior de todas as lições, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías 58, é o verso para memorizar, para colocar na memória essa semana. Onde a palavra diz assim: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas,
e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Isaías 58, versículo 10. Essa foi a parte de sábado, meus amigos. Agora vamos para a parte de domingo. Comprar de graça. Como é que a gente entende esse verso, essa aparente contradição? Como é que se compra de graça se nós vivemos num mundo globalizado onde tudo é dinheiro? Tudo que a gente possui ou que a gente corre atrás tem que ser comprado. Vamos entender a Bíblia? Abra a Bíblia Sagrada no livro de Isaías, capítulo 55, até o versículo 7. Diz a palavra do Senhor. Leiamos juntos. A todos vocês, os que têm sede, venham às águas. E vocês, os que não têm dinheiro, venham, comprai e comei. Sim, venham e comprai sem dinheiro e sem preço. Comprai vinho e comprai leite. Duas aplicações maravilhosas. Vinho e leite tem um simbolismo grandioso na Bíblia. Versículo 2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitei, ou vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os teus ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como princípios ou como príncipe e governadores dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, deixe o iníquo as suas iniquidades, deixe o iníquo os seus pensamentos maus, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico, ele é riquíssimo em perdoar. Que texto maravilhoso, meus irmãos! É o texto de Isaías, capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 7. Que tema lindo é o de domingo. A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Então, qual é a contradição aqui aparente nesse texto? Há alguma contradição? Aparentemente há, né, queridos? Porque como é que você compra sem dinheiro, não é? Então, vamos aplicar o texto para o aprendizado nosso hoje. Imagina então que você, pegando alguns alimentos e anunciando na rua de uma grande cidade aos famintos ali. Ei, vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Mas como eles então poderiam comprar se não têm dinheiro? Aqui há uma lição importante para nós, irmãos. No entanto, como fez Isaías, se adicionarmos a palavra sem dinheiro e sem preço, Isaías 55:1, o argumento fica mais claro para que a gente possa entender. Isaías então apelou ao povo que aceitasse o perdão do Senhor, que não precisa de dinheiro para ser comprado. Vocês compreendem agora o que o texto está falando? Que na verdade ele não fala de dinheiro, ele fala de perdão gratuitamente. Porém, a palavra comprar enfatiza que é valioso o que Deus oferece para as pessoas. Então, para entender as necessidades, ou para atender às necessidades e desejos das pessoas, portanto, receber esse perdão requer uma transição, ou seja, uma transferência de algo de valor.
Deus oferece gratuitamente uma transição, Deus oferece gratuitamente o perdão no âmbito de uma restaurada relação de aliança com seu povo. Mas não porque esse perdão foi gratuito para ele, para Deus. O Senhor pagou um preço muito alto. O Senhor comprou pelo preço terrível do sangue de seu servo. Embora seja gratuito para mim, o Zé Ninguém, mas para Deus custou muito caro. Esse perdão teve um custo enorme para Deus. Vamos ler Pedro, capítulo 1 e versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Qual foi o preço da nossa salvação? Será que foi prata e ouro que você foi comprado? Ou foi pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, o precioso sangue de Jesus? O que é que vocês acham? Eu gostaria muito de compreender, de entender. Leiam o texto e comentem, deixem seu comentário aqui no canal EJS Arapiraca. Como a abordagem de Isaías em relação à salvação se compara com a do Novo Testamento, ali em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não é dom de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Há então alguma comparação com o que Isaías escreveu? Com certeza, meu querido, porque toda a Bíblia é uma. A palavra Bíblia quer dizer conjunto de livros. A palavra Bíblia quer dizer biblioteca, ou seja, livros e livros, autores que não conheceram outro, mas que pelo milagre do Senhor, pela graça infindável de Deus, elas se completam como se um vivesse no cotidiano do outro. Conseguem compreender isso, irmãos? Nós estamos falando de um livro que é maravilhoso. Então, como a abordagem de Isaías em relação à salvação se compara com a do Novo Testamento? Isaías, meus queridos, resumiu o Evangelho no Antigo Testamento. É por isso que o livro de Isaías é chamado o Evangelho de Isaías por muitos, não é? Que é o mesmo do Novo Testamento. Não havia uma salvação pelas obras lá na Antiga Aliança. Há pessoas que dizem que existe, mas isso não é verdade. Não havia a ser substituída pela salvação pela graça na Nova Aliança. Desde a promessa do libertador para Adão e Eva, ali no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, sempre houve apenas um caminho de salvação. E qual é o caminho? A graça do Senhor, mediante a fé, de acordo com Efésios 2, 8, como que nós lemos neste instante. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, de acordo com Romanos, capítulo 6, versículo 23. Desde o antigo Gilgamesh, que se realizou, ou que realizou façanhas numa busca inútil pela vida eterna, até as atrizes modernas que creem na reencarnação. As pessoas têm procurado caminhos de salvação, mas todos são infrutíferos, todos são vãos. Elas precisam, na verdade, conhecer o Cristo, o que Cristo realizou na cruz por cada um de nós. A salvação, queridos, é gratuita, pois não há nada que possamos fazer para merecê-la. Nossas obras jamais serão boas o suficiente para nos salvar. No entanto, a salvação pode nos custar tudo. O que significa isso? Leia Mateus 10, 39, Lucas 9, 23, Lucas 14, 26 e Filipenses 3, 8. Essa foi a parte de domingo, queridos. Agora vamos para a segunda-feira.
Segunda-feira. Pensamentos e caminhos elevados. É a parte de segunda-feira. Outro tema assim poderoso para nós refletirmos. Pensamentos elevados. Isaías 55, versículos 6 a 13. Leiamos comigo, meus queridos. Vamos ler a Bíblia, capítulo 55 de Isaías, melhor dizendo, no versículo 6 a 13, onde a palavra diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu mau caminho e o iníquo os seus pensamentos maus, e converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos são tão valiosos, os meus pensamentos são tão grandes, que são completamente diferentes do seu, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e frutifiquem, e fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão à pessoa que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas terá o que me apraz, e prosperará naquilo que designei. Saireis com alegrias e em paz servireis. Sereis guiados aos montes e aos outeiros, romperão assim em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Que texto maravilhoso, irmãos. Porque Deus disse que seus pensamentos e os seus caminhos são mais elevados do que os nossos. O que é que isso significa? Assim como os céus são mais altos do que a terra, o que é que isso significa? Qual o significado? Isaías 55, versículo 8 e 9, nós devemos ler. Evidentemente, o Deus que criou o universo, no qual até as coisas mais simples contêm mistérios que nossa pequena mente não pode entender, é Deus cujos caminhos estão além do que podemos sequer ameaçar a compreender. Portanto, diante do conhecimento de sua infinita superioridade, para nós deveria ser mais fácil receber com humildade a sua ajuda. Leia Isaías 57, versículo 15. Leia também Isaías 55, 6 e 9, nós já lemos, né? O Senhor diz que os seus caminhos e pensamentos são mais altos do que podemos imaginar. Qual é o contexto dessas palavras? O que ele faz que é tão difícil de entender? Comentem e compartilhem aqui no canal EJS, de acordo com o que você está entendendo, está lendo, com a luz que você está recebendo. Ou seja, Deus ele é superior a todos nós. Por mais que a gente venha estudar a teologia, que a palavra teologia quer dizer conhecimento de Deus, por mais que a gente venha estudar sobre Deus, a nossa mente
é como uma conchinha da beira do mar. Não podemos colocar o oceano dentro dessa conchinha. Jamais o ser finito como nós somos, pequenininho como nós somos, vamos compreender um Deus que preenche todo o universo, que existe desde a eternidade, que está em todos os lugares. Por isso que ele diz, os meus pensamentos são mais altos. É por isso, queridos, que nós devemos confiar nesse Deus. Na hora que o problema chegar à tua família, na hora que o problema chegar à tua casa, na hora que o problema chegar no teu trabalho, onde quer que tu esteja, que você achar que não tem mais saída, lembra, tu tens um Deus que é maior do que tudo neste mundo, porque Ele preenche esse vasto universo, Ele sabe tudo que nós estamos passando e Ele resolve os nossos problemas. De todos os grandes mistérios do universo, certamente o maior de todos é o do plano da salvação. Um mistério que mal podemos começar a entender. Veja Efésios capítulo 6, versículo 19. O fato de o Criador do universo ser humilhado para se revestir de humanidade, vivido em um trabalho árduo e sofrimento, apenas para morrer em nosso favor, em sacrifício pelo pecado, a fim de nos perdoar e mostrar misericórdia, é uma verdade que impressionará o coração dos seres humanos criados por Deus por toda a eternidade. Nós não conseguimos compreender como é que um Deus santo se fez carne, veio aqui ser maltratado, cuspido, humilhado por mim, um ser que não vale quase nada. Os anjos então desejam examinar atentamente o tema da redenção. Será a ciência e o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Não seria ele digno de atenta consideração e estudo agora? O assunto é inesgotável. O estudo da encarnação, não da reencarnação, o estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e obra mediadora, ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durará, e contemplando o céu com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. Ellen White, Minha Consagração. Examine as coisas ruins que você faz. Pessoas que machucam, palavras cruéis, que falam decepções causadas aos outros e a si mesmo. No entanto, por meio de Jesus Cristo, você é perdoado e tudo isso, e permanece perfeito aos olhos de Deus. Se isso não é um mistério, eu não sei mais o que seria. Queridos, essa foi a parte de segunda-feira, que teve o tema Pensamentos e Caminhos Elevados. Agora vamos para terça-feira. Na parte de terça-feira, companheiros de jejum. Isaías 58:1. Leiam o capítulo 58, do versículo 1 ao versículo 8. E assim vamos colocar em prática a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó e seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em obter os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo:
Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os leva em conta? É Isaías do 1 a 8, queridos. E tu não leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para entender, para contidas ou contendas rixas, e para feridas com punho iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Verso 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflinja a sua alma, incline-se a cabeça como um jejum e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Clamarás tu a isto jejum, dia de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ataduras, as ligaduras das impiedades, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre, desabrigado, e se vires o nu, o cubra, e não te estendas no teu semelhante, não te escondas no teu semelhante? Então diz o versículo 8, romperá a luz como a luz da alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto aqui. Qual é então o jejum? Diz a palavra aqui, perguntando para mim e para você. Qual é então o jejum referido em Isaías 58:3? Será que o jejum é a gente ficar sem comer um pedacinho de carne nos dias aí das tradições? Qual é o jejum que verdadeiramente Deus quer para cada um de nós, meus queridos? Preste atenção na palavra de Deus para compreendê-la e praticá-la como Ele assim o pede, não como a gente entendeu, mas do jeito que Ele quer. Diz a palavra de Deus, não a minha, não é? Bem, leia Isaías 58, você compreenderá isso. Então esse deve ser o jejum do dia da expiação. O único jejum ordenado por Deus em Levíticos 16, 29, 31 e 23, 27 a 32. Isso é confirmado em Isaías 58:3 pela expressão análoga nos humilhamos. A expressão nos humilhamos, afligimos a nossa alma, em outras tradições, tradução, que segue a terminologia de Levítico, humilhar-se-á, afligir-se-á, refere-se a várias formas de abnegação, ou seja, de afastamento de coisas que contaminam, de coisas que não vale a pena, incluindo o jejum. Salmos 35:13, leia isso, meus queridos. Salmos 35:13, Deuteronômio 10, 2 e 3 e também o versículo 12. O contexto do dia da expiação explica o mandamento de Deus. Ergue a voz como a trombeta, Isaías 58:1. Essa espécie de trombeta de chifre de carneiro, chamada de shofar ou shofar, deveria ser tocada como memorial ou lembrete 10 dias antes do dia da expiação. Leia Levítico 23, você vai compreender melhor isso aí, viu? Além disso, a cada 50 anos, o dia da expiação, ela devia anunciar o início
do ano jubilar, ou o ano do jubileu, que era de 50 e 50 anos havia o ano jubileu. O ano da libertação, o ano da liberdade, que está em Levítico 25, 9 e 10. Comparecer, ou então compare com Isaías 27, 13. Esse texto, compare um com o outro que você vai compreendendo melhor e melhor a palavra do Senhor, que a Bíblia, ela mesma se explica cada dia, meus amigos. Cada dia nós crescemos mais, nós aprendemos mais quando lemos o texto comparando com o outro. É assim que é a Bíblia. Então leia Isaías 58, 3, de 1 a 7, que nós já começamos, não é? 58, 3 a 7. Do que é que o Senhor estava reclamando a eles? O que havia de errado então com o jejum do povo? Vocês compreenderam o texto? As pessoas estavam fazendo jejum, mas estavam fazendo de maneira errada. Por quê? Porque elas estavam sendo egoístas. Elas estavam pensando só nelas. Elas não estavam ajudando o pobre, entendeu? Não estavam vestindo nu. Pelo contrário, estava se vestindo de pano de saco, ficava tempos assim nas ruas, todos cabisbaixo, para dizer, para mostrar para as pessoas, eu estou jejuando. Mas não foi isso que Jesus pediu. O jejum que Deus quer é esse, porque as coisas que Deus quer é em secreto. Parece que o povo esperava que o Senhor o parabenizasse por sua piedade. Entende o que eu falei agora? O povo andava no meio da rua cabisbaixo, sem direção, passando os dias sem comer, entendeu? Para dizer que estava jejuando. Evidentemente que ele tinha entendido tudo ao contrário, ou seja, o povo tinha entendido tudo o contrário que Deus tinha falado. Deus pediu uma coisa, eles estavam fazendo outra. Praticar a abnegação no dia da expiação era expressar a gratidão e a lealdade a Deus, no dia em que o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, para purificar o santuário, e assim também purificar cada um dos pecados dos quais o povo já havia sido perdoado ao longo do ano. Entende, queridos? Levíticos 16. Compare então com o capítulo 4 de 16, capítulo 4 de Levítico. Os atos do povo deveriam ser realizados em reconhecimento e gratidão ao Deus que tinha salvado no dia do juízo, e não a fim de obter a aprovação do Senhor pela piedade, pela devoção deles. Afinal, os pecados dos povos haviam contaminado o santuário de Deus, e Deus então teria que ser grato por isso, meus amigos. Você compreende como é difícil? Às vezes, a pessoa lê superficialmente sem entender o que Deus estava pedindo. Então, esse santuário tinha que ser purificado, mas como ele poderia ser purificado? Só com o sangue derramado por causa do que o povo, o homem, havia feito. Uma das lições cruciais desse texto é mostrar a diferença entre ser meramente religioso e ser verdadeiro seguidor de Cristo. Então há uma grande diferença. Hoje nós temos muitos religiosos e menos seguidores de Cristo. Nós estamos sendo muitos religiosos, se apegando a tradições, aos cuidados eclesiásticos da congregação, e esquecendo o principal, que é o amor ao semelhante. Como sentado nessa passagem, isto é, crê que o nosso ritual religioso de alguma forma revelem que estamos realmente obedecendo ao Senhor como Ele pede. Você compreendeu? É difícil, queridos. Isso aqui é pesado para cada um de nós. A gente tem que ler e colocar em prática do jeito que Deus quer, não do jeito que a gente quer. Então sigamos a Deus, não ao que o homem fala, não ao que o teu líder fala, as tradições humanas. Nós precisamos seguir a Deus. Aquela foi a parte de terça-feira. Agora vamos para a parte de quarta-feira. Jejum para contendas. Outro tema bem interessante. Deixa Deus falar ao teu coração a partir desse tema aqui de Isaías 58, do 1 ao 12. Que nós já lemos ele, não é? 10 dias após toque da trombeta, ter lembrado ao povo de Deus
que o Senhor Jesus era aclamado seu rei no dia da expiação, quando a humildade da nação por meio de sua abnegação deveria confirmar sua lealdade a Cristo como um rei. O profeta então levantou a voz com uma trombeta para declarar que o povo estava se rebelando contra ele. Isaías 58:1. Leia o livro de Isaías 58, versículos 6 a 12, como nós lemos na outra parte. O que Deus considera verdadeiros atos de abnegação? Afinal, o que é mais difícil? Privar-se de algumas refeições ou usar o seu tempo e seu dinheiro para alimentar os moradores de ruas em sua cidade? Comentem e compartilhem no canal EJS Arapiraca com essa lição maravilhosa, que possamos aprender cada dia. Se esse canal está tendo relevância para ti, meus queridos, compartilhe com mais e mais pessoas. Vamos levar a palavra de Deus mais e mais longe. Vamos pregar o Evangelho através da lição da escola sabatina. Qual é o princípio a ser visto por trás desses atos? Como essas ações abrangem a verdadeira religião? Curtam, comentem e compartilhem no canal EJS Arapiraca. Qualquer um pode ser religioso e passar por rituais religiosos, mesmo os rituais certos, na hora certa, com todas as fórmulas certas. Mas o Senhor não deseja apenas isso. Deus não deseja apenas rituais. Deus não quer que a gente esteja enfeitando igreja, fazendo coisas para mostrar que somos aquilo que verdadeiramente no íntimo não somos. Examine a vida de Jesus Cristo. Por mais fiel que ele tenha sido aos rituais religiosos de seu tempo, os escritores dos evangelhos se concentraram muito mais em seus atos de misericórdia do que nos ritos, cura, alimentação e perdão aos necessitados, do que em sua fidelidade aos rituais. O Senhor busca uma igreja, o Senhor Deus busca um povo que pregue a verdade ao mundo. Mas o que mais atrai as pessoas para a verdade? Como ela é em Jesus. Primeiro escrito, adesão às leis alimentares ou a disposição para ajudar os famintos. Segundo, descanso estrito no sábado ou disposição para gastar seu tempo e energia ajudando aos necessitados. O que o livro de Mateus, capítulo 25, 40 e o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, nos revelam? Abram a palavra nesses dois livros, leiam, comentem e compartilhem. Assinala a alternativa correta. A letra A. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. Aquilo que fazemos ao próximo é como se estivéssemos fazendo a Deus? Ou a religião perfeita consiste no mero cumprimento de leis e rituais? O que é que vocês acham? Eu quero aprender com vocês também, meus queridos. Lição da Escola Sabatina, parte de quarta-feira. Comentem aqui no canal, deixem seus comentários de onde você está vendo esse vídeo, qual é a sua cidade, qual o seu lugar, qual a sua igreja, enfim. Façam seus comentários, deixem seus comentários, deixem seu like, comente, se inscrevam, compartilhem. Observem em Isaías 58 as bênçãos que sobrevirão às pessoas, aos que servem, aos menos afortunados. O que o Senhor nos revela nesse texto? Seria as promessas de intervenção sobrenatural em nossas vidas, caso façamos essas coisas? Ou estaria o Senhor falando das bênçãos naturais que recebemos ao nos dar, ao nos doar aos outros, em vez de sermos gananciosos e egoístas?
parte de quinta-feira, um tempo para nós. Abram suas Bíblias em Isaías 58, versículo 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14, tema de quinta-feira, um tempo para nós. Vamos ler a palavra. 13 e 14 diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honrares ou de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitará no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor falou, a boca do Senhor o disse. Que texto lindo, meus queridos. Um tempo para nós é o tema na parte de quinta. Vamos estudar a palavra do Senhor, amém? Porque Isaías discutiu sobre o sábado em Isaías 58, 13. Por que foi? Que relação, então, isso tem com o contexto do dia da expiação? Nos versos anteriores, tem alguma coisa a ver? Sim, querido, tudo a ver. Vamos estudar a palavra e aprender mais do Senhor. Dia da expiação anual era um sábado cerimonial. Esse sábado, meus queridos, especial, era como o sábado semanal, em que era proibido todo tipo de trabalho. Você quer compreender melhor isso aqui? Abra a Bíblia em Levíticos capítulo 23, versículo 27 a 32. Anote esses textos e vamos aprender mais desse Deus maravilhoso. Portanto, conforme reconhecida pelos pioneiros adventistas do sétimo dia, a regra de que o período de descanso do dia a dia, ou do dia da expiação, durava de uma tarde a outra tarde. Levítico 23, 32. Nos informa então que ocorre o mesmo em relação ao sábado semanal. Semelhantemente, embora o contexto primário de Isaías 58, 13 e 14 seja o sábado cerimonial do dia da expiação, sua mensagem também se aplica ao sábado semanal. Vocês compreendem? E há muitas pessoas que pegam esse texto e distorcem. Entendeu, meus queridos? Distorcem. Leia o versículo 13 de Isaías 58. Como deve ser o dia de sábado para você? Como podemos tornar nossa experiência sabática parecida com o ideal apresentado aqui nesse texto, nesses versos? Além disso, ao pensarmos no que o sábado representa, por que ele deveria ter as características descritas nesse texto? Comentem no canal EJS Arapiraca. Eu preciso muito dos seus comentários, dos seus likes, entendeu? Para que o canal tenha relevância, meus amigos. Eu estou sempre pedindo a vocês, clamando, que vamos fazer esse canal crescer cada dia. Leia Isaías 58. Trata de três temas principais. Isaías 58, ele trata de três temas principais. O primeiro deles, abnegação. O segundo deles, bondade social. E finalmente, o texto de Isaías, do livro de Isaías 58, trata sobre o sábado. Quais são então as relações entre esses textos? Bem, queridos, primeiramente, os três temas envolvem concentração em Deus, em suas prioridades e reconhecimento de nossas dependências dele, de Deus. Em segundo lugar, ao realizar essas três coisas, o ser humano busca a santidade, ao limitar a Deus. Veja Levíticos 19, verso 2. Que na forma de Cristo
se humilhou, de acordo com Filipenses 2,8, derramando assim, demonstrou a bondade abnegada e cessou o trabalho no dia de sábado, no fim da semana da criação. Leia Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, e também Êxodo 20, versículo 11, você compreenderá tudo o que nós estamos comentando aqui. Comente e compartilhe no canal EJS Arapiraca. Observe essas outras relações entre os temas da abnegação, bondade social e o sábado, conforme retratada aqui no livro de Isaías 58. Primeiro, a libertação sabática do árduo trabalho semanal é benéfica para as pessoas. Todos nós precisamos de um tempo, mas há muitos de nós nesse mundo moderno que está querendo crescer materialmente, estão trabalhando como se não tivesse regra. É dias e dias, amanhece, anoitece, essas pessoas estão trabalhando para crescerem materialmente. E esquece que o Criador disse que nada adianta a gente granjear o pão penosamente se o Senhor não edificar a nossa casa. É trabalhar em vão, porque se renova. Jesus mostrou que atos bondosos são apropriados no sábado. Marcos 1:5, João 1:17. A verdadeira observância do sábado traz alegria, Isaías 58:14, texto que nós já lemos, assim como ajudar aos outros, Isaías 58:10 e 11. O que você então deve fazer? No que é que você deve mudar? O que é que deve mudar em sua vida para experimentar essa delícia do céu, que é viver de acordo com a palavra que Ele prometeu? Bem, amados e amadas do canal EJS, chegamos mais um final da lição da Escola Sabatina, penúltima lição. Agora vamos só para os textos adicionais. Parte de sexta-feira, estudo adicional. Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem se afastar, sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia estrita, de economia, nos é possível então realizar a obra a nós designada como representantes de Cristo. O orgulho e a abnegação mundana precisa ser expulsa de nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo tem de ser desenvolvida, queridos. Nas paralelas de nossas casas, ou nas paredes de nossas casas, nos quadros, nas mobílias, devemos ler: recolhe em casa um pobre desabrigado. Que lindo, né, queridos? Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler: veste-o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundantes alimentos, devemos ver traçado: reparte o teu pão com o faminto. Isso está escrito num livro chamado Ciência do Bom Viver, na página 206, da escritora Ellen Goldwhite. Perguntas para consideração. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Estamos trabalhando por algo que não satisfaz? É fácil cair nessa armadilha? Sim, querido, é o que eu acabei de falar no tema de quinta-feira. Se a abnegação, a bondade e o sábado eram importantes no dia da expiação, serão importantes também no dia da expiação do fim dos tempos. Daniel 8:14. Quando a trombeta
do jubileu sinalizará a libertação na volta de Cristo. Então, o que é que Isaías quis dizer ao dizer que devemos deixar de fazer nossa vontade no sábado, mas, ao mesmo tempo, devemos chamar o sábado de meu prazer? Como fazer as duas coisas? Lembre-se que do contexto de Isaías. Em Isaías 55 e 58, o profeta exortou o povo a abandonar os seus pensamentos e caminhos e voltar-se para Deus, cujo ideal para a felicidade dele era muito superior ao próprio povo. O Senhor teve misericórdia e insistiu que os foram perdoados também fossem misericordiosos. Aqueles que fossem perdoados também tinham que ser misericordiosos com os outros, vivessem em harmonia com o Espírito de Deus do dia da expiação e do sábado, pois o dom do perdão divino, se for realmente recebido, transforma os corações. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, que tenhamos assim aprendido muito mais da leitura de Deus aqui nas Sagradas Escrituras. Deus vos abençoe.